Angolanos são extremamente implicantes. Essa é a palavra, implicantes. Vocês têm que ver a visão política que muitos angolanos têm. É assustadora. E para debates, eles são irredutíveis. Eles implicam com coisas mínimas, coisas bestas. Eles têm uma visão assim muito colonizada. Chega a ser chocante. Tem muito angolano conservador de direita. Normalmente eles passam por uma quebra disso quando eles chegam aqui no Brasil. Que por mais que eles sejam irredutíveis, que vai ficar mais difícil se eles forem tão irredutíveis. Mas assim, tem muito angolano conservador. Que é difícil de quebrar as ideias deles. Minha experiência com angolanos aqui no Brasil foi sempre uma experiência de uma troca muito interessante. Mas que eu nunca consegui me aprofundar. Exatamente por essas questões irredutíveis, essas implicâncias. Brasileira dispara contra angolanos e diz: angolanos são de direitas, os angolanos são irredutíveis e claramente são cabeças duras e, deixa eu ver aqui, implicantes. E aqui pessoal, bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou o vosso Punho Dalino, para quem não me conhece. Inscreva no canal, atenção que questão de partilhar vídeo que você interessada, você acompanha aqui a partir do canal 41, falou? Bom pessoal, faz tempo que eu não faço vídeo assim, dando aí o parecer sobre certo tipo de assunto, polêmica, qualquer coisa que é relacionado ao angolano, entendeu? Bom pessoal, neste vídeo aqui, vamos lá ainda, por exemplo, desbruçar o que essa moça está a falar. Claramente, para quem nunca teve contato com o angolano assim, fisicamente ou digitalmente, mas de uma forma ampla, capaz de sairmos do personagem, vai conseguir entender o que essa moça está a falar e falar: não acredito porque que essa moça não está a entender por que os angolanos chamam assim. Entende? Então, qualquer pessoa que tenha contato com o angolano, nem que seja digitalmente ou pessoalmente, ele acaba tendo um entendimento, aquele que eu vou passar aqui. Então, pessoal, permita-me, até o final desse vídeo, você vai sair daqui com muito conhecimento e com capacidade suficiente para conseguir conciliar ideias de angolanos para com outrem. Entende, muchacho? Então, inscreva no canal, eu vou repetir aqui, e ative o sininho de notificações a partir do canal 41, muchacho! Bueno, feliz ano novo, já? Ainda tenho que falar aqui, a seleção angolana tem que ser mesmo ainda dissolvida, entendeu? Dispensam os jogadores angolanos, dispensam a equipa técnica, fecham o gabinete de administração desportiva, da FAF, e deitam a chave da lagoa, não sei. Vão aí no Rio Kwanza, tiram uma chave lá, não sei. Porque tá mal, parceiro, tá mal. Isso gasta muito dinheiro, entendeu? A seleção angolana gasta muito dinheiro. Um único jogo, são milhões. Aqueles milhões poderia ser muito bem investido num canal de água lá no sul do país. Então, pessoal, a seleção angolana tem que ainda se refletir, durante pelo menos 4 anos, que é o próximo ano. Tá demais, pá. Tá demais. O Gabão, claramente, suspendeu a seleção até as próximas ordens e demitiu todo mundo. Vamos pra rua, vocês são inúteis. Entendeu? Será que todos os angolanos são de direita? Bom, se a gente pega uma sociedade brasileira, a gente vai ver que a sociedade brasileira está dividida em dois. Não existe, por exemplo, estou no centro. Existem pessoas que não se posicionam politicamente, publicamente. Mas no fundo, eles sabem se são inclinados para a esquerda ou são inclinados para a direita. E a gente vê claramente que nos últimos 6 anos, o Brasil está dividido entre Lula e Bolsonaro. Bom, pessoal, aqui em Angola não existe essa divisão de esquerda a direita. Existe claramente para aqueles que entendem mais um pouco sobre a política, aqueles que entendem mais um pouco sobre história, entende? Aqueles que entendem mais um pouco sobre o progressismo, aqueles já conseguem diferenciar, porra, talvez eu seja mais de direita, talvez eu seja mais de esquerda, mas, poxa, talvez concordo com fulano, mas talvez concordo com fulano. Mas para aqueles que são e entendem tudo isso, claramente eles conseguem tirar proveito ambas as partes, entende? Porque nem tudo necessariamente devemos dividir entre esquerda e direita. Então, poxa, se a esquerda fez alguma coisa positiva, é de se aproveitar. Fez negativa, aponta-se o dedo. Ambas idem também para a direita. Bom, pessoal, então aqui debruçando o que a moça disse, vamos pegar aquilo que eu vos falei aqui sobre a realidade do Brasil, de esquerda a direita, e a realidade de Angola de esquerda a direita. Não existe isso, entendeu? Para alguns existe, mas na sua grande massa não existe isso. Por que não existe isso? Bom, desde 1975, nós estamos a ser governados por um único só partido, que por muito tempo
aqui em Angola era mesmo assim decretado lá na Constituição, partido único, entendeu? É um partido socialista que estava lá governando por muito tempo. Mais tarde decidiram rever a Constituição e alterou-se algumas coisas essenciais, claramente. Onde nós fomos vendo uma das grandes mudanças foi o multipartidarismo, entendeu? O multipartidarismo praticamente deu um alavanque. Mas na PEL, nós nunca vimos isso. Por quê? É impossível termos um ministro da oposição, é impossível termos um deputado, não, um governador da oposição. Então, nunca quase mudou alguma coisa, entendeu? Constitucionalmente mudou, mas lá no terreno não mudou quase nada. Capite, muchacho, só no sistema de governo, falou? Mas muita coisa foram alteradas e sentimos a mudança. E quando a gente olha para o angolano e pegamos a parte de ser cabeça dura, o angolano desde muito cedo lhe mostraram um único caminho e ele sabe que existe um segundo caminho. Até estamos? Existe um segundo caminho, mas o angolano, de olhos fechados, ele escolhe sempre o segundo caminho que ele não sabe qual é. Então, com a modernidade, com a possibilidade da gente investigar, saber o que tem lá nos outros países, sobre o que acontece realmente no nosso país, não só aquilo que acontece no nosso bairro, nós já conseguimos ter um entendimento e falar assim, porra, o socialismo é foda, o comunismo é foda, entende? Então, nós vamos criando um tipo de memória. Fora isso, pessoal, tem aquela parte muito importante, o angolano é conservador. De cultura, de respeito, de valores e princípios. O angolano é conservador no seu geral. Tem alguns que pouco se importam com isso, mas conversando muito bem com elas, você acaba descobrindo que eles são meio conservadores. E nesse conservador, eu não falo que temos uma inclinação política. Esse conservadorismo é social, entende? É um conservadorismo social. Então, um angolano, quando chega numa realidade brasileira, encontra algo totalmente diferente. Ponto. Até ali estamos, né? Agora vou explicar por que essa moça está ali a gritar. É assim, pessoal. Eu fiz aqui um vídeo no ano passado. Eu já posso falar no ano passado. Eu fiz aqui um vídeo no ano passado, onde claramente a gente debruçou um pouco sobre a polêmica que está tendo dos angolanos com os brasileiros. Capite, muchacho? Onde uma brasileira, Yasmin, alguma coisa aí, remixou uma música do Anselmo Raf, que é uma música muito nostálgica, e lá, em contrapartida, eu falei que Anselmo Raf é um patrimônio nacional, não retiro isso. O que é que acontece? Essa moça deu a opinião dela, e claramente ela falou, os angolanos são muito como é que se diz, cabeça dura, implicam por tudo e por nada, por detalhe, e blá blá blá. Bom, quem quiser entender mais, o vídeo está aqui, vai lá ver. Agora, pessoal, o que está acontecendo de concreto, o que está acontecendo de verdade? A moça bate uma tecla. Quando eu perguntei aos haitianos por que não gostam dos angolanos, os haitianos responderam, são cabeça duras, entendeu? São implicantes, os angolanos são implicantes, ponto. E ela fala, ela estava numa relação com um angolano e claramente esse angolano a tratou muito bem como mulher. Ela claramente, acredito que não é nesse sentido aí, parceiro. Ouve só ainda. O angolano sempre a tratou muito bem, mas ela sempre anotou misoginia. Que porra é misoginia? Eu fui no Google. Misoginia praticamente é ódio contra a mulher. Eu não sabia o que é isso. Eu não sei se o YouTube agora também censura essa palavra aí. Eu vou censurar aqui, né? Fiquei confuso quando fui dar uma pesquisada. Mas pronto, eu não entendo muito bem sobre essas coisas todas sociais que está acontecendo aí, de não sei quanto. Não entendo muito bem isso. Talvez ela deve ter algumas razões, né? Pronto. E ela também falou sobre a capacidade do angolano ser um pouco... ela é muito... Aqueles comportamentos... Como é que eu vou falar para não ser entendido mal? Aqueles comportamentos de homens que querem ser provedor, homens que querem claramente entregar tudo para a mulher, que não permitam que as mulheres se desdobram torta à direita para conseguir alguma coisa. A mulher praticamente tem que trabalhar só para ela, não para caso alguma coisa parecida. Se necessário, pode, mas se não há necessidade, não pode. Não há necessidade, então para que isso? Bom, pessoal, por que ela chegou a essa conclusão? Nós angolanos, como eu disse, somos conservadores de princípios, valores e moralidade. Até estamos, né? Fomos criados e a gente assistiu os nossos pais, até estamos, a tratarem-se as nossas mães.
Primeiro é por causa do tempo que a gente viveu, guerra, não guerra, depois da paz, não tinha emprego, está tudo bem. Mas se a gente for vasculhar o nosso passado, a gente encontra claramente essa possibilidade. E a Bíblia Ocidental vem reforçando essa ideia de que a mulher deve ser protegida pelo homem. Não necessariamente a mulher não pode trabalhar. Mas se não há necessidade, eu como homem tenho que suprir certas necessidades que ela tenha. Então nós crescemos assim. Angolanos, confirmam aí embaixo. O que é que acontece, pessoal? A mentalidade do angolano não é que seja das antigas, não é que seja... qual é a expressão que ela utilizou? Além de misógino, utilizou uma outra expressão. Bom, esqueci, não apontei aqui. O angolano tem orgulho, entendeu? O angolano é orgulhoso. Então o angolano é irredutível. Quando, por exemplo, um angolano convida uma mulher para sair, eu falo angolano, não angolano, aqueles angolanos raiz. Então eu falo, angolano no geral, pô, tá bom. Angolano no geral. Quando sai com uma baby, é normal e natural que ele paga. Quando a mulher quer pagar, tá tudo bem. Mas a mulher não pode se disponibilizar a pagar como se fosse a obrigação dela. Então o homem se sente reduzido. Está entendendo o que eu estou a falar? Por isso que ele acha que o angolano é irredutível. E o angolano, quando você tenta conversar com ele, né? Eu já vou te contar uma história. O angolano, quando você tenta conversar com ele sobre uma coisa que ele sabe, claramente que ele vai defender aquela ideia, enquanto você não lhe prova o contrário e os benefícios daquilo que você está tentando lhe meter na cabeça, vai te provar por A mais B que você está errado. Você está entendendo? O angolano defende aquilo que ele acredita. Comunidade negra. Ela falou um pouco sobre a negritude no final do vídeo. Comunidade negra. Bom, a última coisa que vamos falar é sobre ser de direita ou ser de esquerda, é? Não esqueci. Comunidade negra. Bom, ela falou negritude, mexe um pouco com a minha negritude, tudo quanto. Tem um amigo meu, amigo não, como é que eu vou falar? É amigo mesmo, né? A gente conversa com esses e tal, cacete e tal. Eu conheci ele quando ele já estava lá no Brasil, muchacho? Ele me pesquisou, a gente foi conversando e pronto. Ele me explicou assim. E veja que não foi só ele, porque depois de ele ter me explicado aquela situação, eu fui perguntando para outros negros angolanos que estão lá e todos disseram a mesma coisa. O que é que acontece, pessoal? Ele disse assim, Nunda, quando eu cheguei aqui no Brasil, claramente eu fui numa comunidade negra, porque lá ajudam, claramente tem muito bom coração e tem muitas boas intenções. E é uma coisa que eu sempre vejo na internet. Eu gosto muito, né, do jeito que eles agem, ações sociais e a forma que eles explicam a história. É bom, muito bom mesmo. Ele diz assim, quando eu cheguei lá, eu cheguei com um tipo de pensamento. Mas quando eles notaram que aquele meu pensamento, né, porque praticamente segundo ele, o que deu a entender é que, o que ele entendeu é que os caras lá estavam tentando lhe ensinar a odiar o branco ou a não ver o branco como amigo. Ele entendeu isso. Em vez de ele ensinar em paz, harmonia, equidade e blá blá blá, ele disse que estavam a lhe ensinar separação racial. Estavam a lhe ensinar o maior divisor de água de raça. Ele disse, não, na minha cabeça não existe isso de raça. E eu falo assim, nós em Angola e na África, nós não somos negros, nós somos africanos, entendeu? Então existe uma diferença entre negro e africano, existe uma diferença. E claramente lá eles estavam a ensinar a ser negro, entendeu? Fui perguntando para os outros, eles disseram a mesma coisa também. E eu não consigo entender isso, né? Porque claramente isso foi o que eles me disseram. A ser verdade ou não, aquilo foi o entendimento deles. Eu não posso tirar conclusões concernente a isso. Mas eu venho aqui vos falar assim. Existe uma diferença sutil, mas gritante, entre negro e africano. Estamos, muchachos? Pronto. Agora lá, o angolano é de direita, sim ou não? Epa, é complicado. Volta no vídeo, rebobina aí, você vai me ouvir falar assim. O angolano não tem noção de esquerda ou direita. O angolano tem noção de que essa porta aqui não pode abrir. E essa, vamos ainda abrir, independentemente do que a gente encontrar lá. Estão conseguindo me entender? Acho que não. O angolano odeia o socialismo e o comunismo. Ponto.
Se isso é ser de direita, ou é ser de esquerda, ou é blá blá blá, foda-se. O angolano odeia o socialismo. Por quê, pessoal? Ponto número 1. O telefone desligou. Sempre fomos pobres, sempre vivemos nisso e até hoje não temos nada. E todos os escândalos que vocês já ouviram ou ouvem até agora sobre Angola foi causado por isso daí, entendeu? Então o angolano não abre porta para o socialismo. E quando você tenta lhe explicar isso, ele te acha tipo como: queres me fazer mudar de ideia porque é aquilo que você acredita. E você não quer ouvir o que eu tenho para falar. Então sempre que vocês encontrarem um angolano, não o classificam como ser de direita ou como ser de esquerda. Identificam ele como um africano, não como um negro, claro. Identificam ele como um africano que vem da África, de um país, vai ler a história do país. Aí sim você vai saber lidar com a pessoa que está lá, porque o angolano é na dele, o angolano é orgulhoso, é na dele, entendeu? O angolano é na dele, o angolano quer ficar no canto dele, o angolano quer fazer as coisas dele. E um outro ponto que eu esqueci de mencionar aqui é que nós angolanos falamos gritando. Falamos gritando. Para uma sociedade que é mais tranquila, né? O seu vocabulário é mais tranquilo, o seu tom de voz é muito mais sereno, calmo e audível e não sei quanto. Sim, pode interpretar isso como uma agressividade, mas não é agressividade. É só um modo de falar. Você já ouviu um ganesa falar inglês? Você vai fugir, parceiro. Então nós angolanos somos assim. Então nós angolanos falamos com muita agressividade. Nós estamos a falar, gritar. Nós te amamos, é tipo, vamos fazer guerra. Entendeu, parceiro? É isso. Inscreva no canal, atenção que vocês de partilhar o vídeo com os interessados. Eu sou o Nunda, nos vemos à próxima. Tchau. Angolanos são extremamente implicantes. Essa é a palavra, implicantes. Quando eu comecei a conhecer haitianos aqui no Brasil, eu questionei para eles, né, para estarem bem os haitianos, porque eles não gostavam de africanos, principalmente de angolanos. E a resposta que eu tive foi muito direta e simples, porque esses caras são cabeça dura. São implicantes. Ui? Eu falei, ui, com certeza. Vendo agora, né, o que está acontecendo na interação de Brasil com Angola, eu tava me perguntando como eles ainda não tinham achado um jeito para implicar, né? E aí eles ressuscitaram algumas músicas de um cantor deles que de fato, assim, se não tiver recebendo os créditos, os cantores brasileiros estão se passando, então na hora de começar a dar os créditos pra esse cara. É um cara que tem umas melodias que ficam grudadas na cabeça, um angolano, e parece que a música brasileira, principalmente o piseiro, o forró, o sertanejo, tem bebido dessa fonte sem dar os créditos. Estão mais que certos em buscar o reconhecimento desse artista. Mas aí eles começaram com uma rivalidade muito grande de implicâncias, pequenas implicâncias em relação às mulheres daqui, em relação ao nosso português estar correto ou não estar correto. Os caras são sistemáticos, essa é a palavra. Quando eu ficava acompanhando aqui no Brasil, não deu certo por isso. O cara era sistemático e as coisas tinham que ser do jeito dele. Ele era irredutível. Irredutível. Me tratava muito bem, mas eu percebi um olhar muito misógino em relação a algumas coisas, tipo assim, de não achar que mulher tinha que trabalhar tanto quanto ele, porque isso feria, né, a ideia dele ser homem provedor, e não ouvir opiniões de mulheres em assuntos que ele acreditava que eram assuntos majoritariamente masculinos. Eu sempre gostei muito de trap, rap, sempre tive uma opinião muito bem formada nesse assunto, e sempre que eu conversava com ele em relação a isso, ele nem ouvia, era totalmente desvalidado. Aí vocês vão falar, Stephanie, mas os caras daqui também fazem isso, né? E observação, não foi só uma pessoa angolana que eu conheci aqui no Brasil, eu conheci várias. E com todas elas tinha algum momento que eu tinha que ser flexível para não acabar gerando uma discussão. Porque eles cismam com os elementos específicos e assim a gente eles começam a implicar, levar aquilo pro coração, mesmo que seja um pequeno detalhe. Aí você vai falar, mas Stephanie, os caras aqui também têm comportamentos assim, de não vir mulheres, de serem irredutíveis, de serem donos da razão. Mas é interessante pontuar isso, porque muitos pretos aqui do Brasil têm a visão de que nossos irmãos de África, eles vivem uma Wakanda. Eles são 100% conscientes. Eles são racializados, eles são 100% sensatos. E além disso, desumanizar, porque errar e não ser uma pessoa perfeita é humano, eu acho que a gente esquece que eles também passaram por uma colonização muito pesada. E até hoje passam, porque ficam enviando missionários lá, para os países de lá, fazer colonização, né, gente? E quando você conhece, principalmente um angolano aqui no Brasil, essa visão, assim, ela se choca. Vi muita gente falando assim, defendendo a Natália Valente, e falando que próprios angolanos estavam defendendo ela. Mas, gente,
Vocês têm que ver a visão política que muitos angolanos têm. É assustadora. E para debates, eles são irredutíveis. Eles implicam coisas mínimas, coisas bestas. Eles têm uma visão assim muito colonizada. Chega a ser chocante. Tem muito angolano conservador de direita. Normalmente eles passam por uma quebra disso quando eles chegam aqui no Brasil. Que por mais que eles sejam irredutíveis, claro que fica mais difícil se eles forem tão irredutíveis. Mas assim, tem muito angolano conservador. Que é difícil de quebrar as ideias deles. Minha experiência com angolanos aqui no Brasil foi sempre uma experiência de uma troca muito interessante, mas que eu nunca consegui me aprofundar, exatamente por essas questões irredutíveis, essas implicâncias, mas assim, foram vivências que me trouxeram muito aprendizado de muitas coisas, assim, e formas diferentes de ver o mundo e também em relação à minha negritude. É isso, gente.